Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à Masterclass Mestre em Contratos. Meu nome é Lucas Franzói, sou advogado, especialista em direito empresarial e criador aqui do projeto Advogado Expert. E aí, para te contextualizar sobre o porquê eu criei esse projeto, eu vou contar um pouco sobre o início da minha carreira. E basicamente o que você provavelmente também passa, eu passei, que foi ter pouco cliente, não ter grana no bolso e ficar desesperado para arrumar em algum lugar clientes. E aí eu descobri na internet, naquelas pesquisas, como arranjar clientes, aonde procurar clientes para direito, alguns sites em que você paga para atender pessoas que têm problemas. Então, Jus Brasil, Get Ninjas, entre vários outros, em que a pessoa coloca ali o problema, você vê se você consegue fazer e acaba aceitando. E eu fiz milhares de serviços desse tipo, inclusive serviços não jurídicos. Uma vez até peguei um caso ali de uma pessoa que queria que eu escrevesse o quem somos do site dela e eu estava sem dinheiro, sabia que eu consigo escrever um pouco adequado ali e aceitei o serviço. E aí o que aconteceu com o tempo? Eu fiquei com muito serviço, meu tempo estava esgotado, mas minha carteira estava vazia, estava sem dinheiro. E aí eu fui raciocinando que aquilo ali não ia dar certo a longo prazo, porque aqueles clientes, na grande maioria, não eram clientes que pagavam bem, eram clientes que demandavam muito, então acabava que eu tinha muito serviço no judiciário, não era uma pegada mais extrajudicial, e isso começou a me incomodar um pouco. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer pós-graduação, mestrado, enfim, me qualificar mais, porque aí, quando eu voltasse ao mercado, teria um monte de cliente me procurando. Esbarrei em outro ponto que provavelmente você também já conhece, que é o alto valor de mestrados, de pós-graduações e a base teórica que ela traz. São pouquíssimas pós-graduações que trazem ali um conteúdo prático em que você vai aprender no final de semana ou aprender na semana e conseguir aplicar no outro dia. E aí eu fiquei muito inseguro, eu fiquei muito me perguntando se aquilo ali era para mim, o que eu deveria fazer para mudar o jogo. E aí entra o principal motivo da criação desse projeto: contratos. Contratos foi uma luz que eu vi no direito, porque era algo legal de elaborar, era algo técnico que você realmente tinha que se debruçar ali, trabalhar em cima dele, mas eu era bem remunerado por isso. Então, pô, eu tinha muito interesse em trabalhar com aquilo ali, já que levando para o judicial eu tinha que ir em audiência, eu tinha que fazer petições, fazer um processo todo e às vezes para receber 2.000, 3.000 reais no fim de um processo e sabe-se lá quando que ia chegar esse fim, né? E aí fui falando, como que eu vou fazer um bom contrato? Comecei a pesquisar isso e vi que tinha que ter uma bagagem muito teórica, mas a prática junto. E aí teórica entende-se jurisprudência, doutrina, lei e somado a isso, a prática daquele negócio. Porque muitas das vezes você lê ali o que a lei fala sobre alguma relação e na prática o que ocorre é totalmente diferente. Então você tem que estar ali de acordo com a lei, mas não pode se restringir ao que ela traz. Então, muitas vezes eu fui no YouTube, fui no local onde eu ia fazer a prestação do serviço, né, fazer o contrato, para entender o que se passava ali, o que a pessoa realmente necessitava. E com isso fui elaborando alguns contratos muito legais e que os clientes ficavam muito satisfeitos. Mas era outro ponto que começou também a crescer a demanda e eu via que faltava tempo para fazer mais contrato, mas ao mesmo tempo me veio uma luz, que era o seguinte: aquelas relações que eu já tinha feito algum contrato, ao ser procurado por outra pessoa, ficava muito mais fácil, o caminho ficava muito mais aberto, porque eu já tinha me debruçado em um contrato, já tinha procurado como que funcionava a lei, como que na prática era aquele negócio, já sabia alguns gatilhos que eu deveria explorar, porque eventualmente em outro contrato eu já tive problema. E aí eu comecei a falar, pô, é um negócio que talvez vai me ajudar bastante aí se eu começar a trabalhar dessa maneira, fazendo os contratos ou mesmo me aproveitando desses que eu já fiz. E aí, se você vai buscar modelo na internet, muito provavelmente você não vai achar algo correto, algo que te traga uma segurança, que você sabe ali, pô, quando o cliente te contrata, você entregou um documento que não vai ter erro. Os documentos da internet não te dão essa segurança, isso é um fato. Então,
você que tem que sentar, você que tem que estudar a lei, a jurisprudência, a doutrina, porque a doutrina, apesar de ter uma bagagem muito teórica, ela é necessária, porque ali que você encontra discussões, o que os doutrinadores acham que poderia mudar, o que é polêmico. Então, toda essa bagagem é necessária para você construir um bom contrato. Mas, como eu coloquei até na descrição do que aconteceria nessa Masterclass, o que a maioria dos advogados erroneamente fazem? E aí eu te trago. Eles esperam o cliente procurar para começar a elaborar o contrato. E aí, pessoal, vamos ser sinceros num negocinho? Quando o cliente procura, ele já está com uma pressa lascada. Ele quer o contrato para daqui 2 dias, para o mesmo dia às vezes. E ainda, às vezes, coloca na sua conta o seguinte: rapaz, se esse contrato não ficar pronto logo, é capaz de eu perder esse negócio. Então, acelera aí, me ajuda e coloca uma responsabilidade que às vezes você fala, pô, eu aprendi que eu que tenho que dar as ordens do valor do meu serviço, de quantas horas eu demoro para entregar, mas ao mesmo tempo eu não quero perder aquele cliente. E eu quero entregar um negócio bom para ele. E aí, nesse impasse, eu comecei a falar, uma solução que eu posso achar aqui é construir algumas teses, construir alguns contratos antes dos clientes me procurarem. Então, claro, eu não vou fazer um contrato marítimo, um contrato aéreo, umas coisas mais complexas, fusões, às vezes coisas mais particulares também. Isso aí não tem como você trabalhar dessa maneira. Talvez pegando ali alguns ganchos, alguma coisa que você leu, vai te ajudar no futuro. Mas os contratos do dia a dia, contratos que você vê que as relações ali que eles trabalham estão crescendo, como um BTS, uma SCP, SPE, é legal você ir elencando ali todas as coisas que você for lendo, seja em artigos, seja em matérias, seja em decisões que você, no decorrer ali dos seus estudos, você enfrenta e fala, olha, isso aqui é uma coisa legal para eu trabalhar num eventual contrato. Então você vai construindo ali um arcabouço de argumentos, de cláusulas, às vezes até redigindo como que a cláusula deveria ser e colocando uma opção diferente se teu cliente for A ou B. Então, dependendo da situação do seu cliente, você deve explorar mais um ponto. E isso aí, sendo construído antes do cliente te procurar, vai te dar uma segurança muito maior. Por quê? Em um primeiro momento, você já estudou aquela relação, então você sabe alguns pormenores ali que vai ser até melhor na tua reunião com ele. Então, eventualmente, se ele pergunta, como que eu posso fazer isso? Você já sabe como os tribunais entendem, qual é a discussão ali dos doutrinadores e a sua conversa com ele já flui melhor, você já demonstra mais conhecimento. Mas fora isso, quando você pegar esse contrato e sentar para fazer, você também já vai ter muito mais facilidade, porque você já tem ali várias coisas escritas. E uma coisa que a gente tem que considerar é que não há contrato completo, não há contrato perfeito. A verdade é que muitas pessoas querem correr atrás de fazer um contrato sem brecha nenhuma, mas todo mundo se esquece que tem algumas limitações quando a gente fala do ramo contratual. A primeira delas é a mente. A mente humana não consegue prever cláusulas e coisas que nunca aconteceram. É um livro, e até trouxe aqui, que me influencia bastante, é A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro, todos acreditavam que só existia cisne branco, até aparecer um cisne negro, e aí todo mundo falou, ó, realmente, é verdade, existe. E começaram a acreditar nisso. E ainda nesse livro, também tem uma passagem em que um operador parece que sempre reclamava de, olha, não pode ter acesso ao piloto do avião, isso é perigoso e tudo mais, e todos achavam que isso aí era um custo desnecessário, até o 11 de setembro. Então, pessoal, várias situações improváveis, ninguém dá bola até não acontecer. E você não vai ser um mágico de conseguir prever isso num contrato. Até, trazendo um caso curioso, a própria pandemia. Quantos contratos você teve acesso e as pessoas previram ali uma pandemia antes dela ocorrer? Que eu tenho conhecimento, apenas um, que é o torneio de Wimbledon, que parece que pagou ali durante 17 anos 10 milhões de reais. E aí, vindo a pandemia, eles receberam mais de 600 milhões em seguro. E com coragem de ficar 10 anos, 17 anos pagando ali, né? Mas enfim, o que eu quero te dizer?
Não há mágica, não há contrato perfeito, mas há aquele contrato que vai te passar uma segurança de que você fez o melhor que você podia. E, pessoal, como que você pode fazer isso? Bom, quanto à lei, é aquilo. Você sabe o que você está fazendo, você vai na lei específica e vai ler. Quanto à doutrina, pesquise por doutrinadores com capacidade, que são renomados, e vá atrás dos livros deles. Vários doutrinadores, você tem que ter um pé atrás por falarem muito de teoria sem considerar a prática. Então procure aqueles doutrinadores mais práticos, aqueles doutrinadores que realmente atuam no ramo e não só escrevem daquilo. Por fim, jurisprudência. Eu dei uma dica esses dias no meu Instagram e eu vou dar aqui de novo. Entra num Migalhas, entra num Conjur, escreve ali o contrato que você está fazendo, a relação que você quer elaborar o instrumento e pega ali as dicas, as matérias que tem sobre isso para você ir entendendo aonde mora a polêmica. Fazendo isso, você vai já estar muito mais seguro de que o teu documento tem força. Então, o que é a conclusão que eu chego disso? Um contrato bem feito é um contrato que está em constante desenvolvimento. É um contrato que é feito com o tempo. Então, não necessariamente, mas quase que 100% dos casos em que você fizer um contrato na pressa, sem ter material de apoio, um material que você já elaborou, você vai ficar inseguro de que deixou passar algo ali. De que se as partes precisarem executar aquele instrumento, você vai ficar bem preocupado de não ter feito ali um documento frágil. Então, sempre que possível, elabore ou mesmo crie um material forte de apoio para te ajudar nos contratos. Ótimo! Agora eu quero te dar uma outra dica. Contrato é criatividade. Contrato é você enxergar o que pode ocorrer na situação daquela pessoa. Então sempre fique antenado, sempre que você olhar alguma relação, ouvir falar, procure identificar, pô, quem é esse cara que está descarregando um caminhão? Quem que paga ele? Quem que faz o frete? Se bater? E, enfim, todas as situações você começa a se perguntar de quem é a responsabilidade, quem paga aquele sujeito, aquele trabalhador, e se ele executar, mas tem uma parceria entre duas pessoas que as pessoas até conhecem, mas não veio a público. Enfim, várias situações você vai levantando e tentando resolver na sua cabeça, pesquisar, que isso também vai te ajudar a ter uma vivência prática no mundo dos contratos. Tem um livro bem legal que também chama Nudge. Eu falo também porque eu já falei de um livro, né? Mas esse Nudge, ele traz alguns gatilhos que você pode fazer para facilitar o comportamento das pessoas. E nessas leituras que eu estava fazendo, um desses livros era o Nudge. E em uma passagem, ele colocava ali que em uma escola as pessoas colocavam salada em último lugar e os alunos, obviamente, não comiam salada, porque já tinham enchido o prato. Então eles começaram com um simples gesto de colocar a salada antes das outras comidas, incentivar, e aí a maioria dos alunos começaram a comer salada. Porque aí o prato estava vazio, ele sabe que é saudável comer um alface, um tomate. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No mundo dos contratos, em uma cláusula que você vai colocar a renovação compulsória, ou mesmo vai prever que a parte tem que avisar se ela quiser renovar ou não, você tem que pensar o que é mais fácil. Se a relação estiver indo bem, é melhor que não avise, em muitos dos casos. Agora, se a relação tiver... você sabe que é uma relação conflituosa, coloca que ali depois do prazo que você colocou de vigência do contrato, as partes têm que comunicar uma a outra se querem renovar ou não. E essas coisas são gatilhos que você vai vendo ali na prática que te ajudam muito no dia a dia. Então, beleza, fechado, é isso para fazer um contrato bacana. Quanto a essa tese, que eu sei que muita gente critica de construir um contrato antes, de usar um contrato não como uma inspiração, mas sim como uma base, depois que você faz ele bem feito, eu já fiz 2 desses, que assim, considero os meus maiores sucessos nessa forma de construí-los antes, que são um contrato BTS, um Build to Suit, em que eu fui lendo livro, fui lendo doutrina, jurisprudência e tudo mais para construir um BTS muito bem feito. E aí, após alguns dias que eu construí, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de engenharia, liguei para ele para saber se aquele contrato tinha realmente saída, né? Eles já são meus clientes. E aí eu falei, cara, você já ouviu falar desse BTS? Você sabe se aqui na cidade fazem esse tipo de prática? Ele falou, rapaz, você não sabe,
estava procurando um desse agora. Você sabe algum advogado que faz? E eu falei, eu faço. Eu sei te explicar o que acontece numa relação BTS. E chamei ele falou, não, vem aqui até o escritório que você vai explicar para mim, para o meu chefe, para todo mundo, porque tem um grupo querendo fazer um BTS aqui com a gente. Fui lá, expliquei, eles se sentiram tranquilos e eu também me senti muito tranquilo explicando, porque eu entendia aquela relação, não fui surpreendido por ele. Mas um outro caso muito bacana, que eu fui desenvolvendo e depois também surgiu um caso que queria essa abordagem, é um contrato de engajamento com digital influencer. Essa pegada de digital influencer está cada vez mais em alta. E assim, 90% das pessoas que você conhece, que contratam esse tipo de profissional, não fazem nenhum contrato. Mas você vai atrás deles e fala, fulano, você sabia que tem que fazer um contrato disso, né? Não, eu sei, eu tenho que ir atrás disso. E nunca vai. Então, é mais um produto para você ter ali. Como se você tivesse uma estante cheia de produtos e você vai atrás dos seus clientes e fala, você já tem esse aqui? Você conhece esse tipo de contrato aqui? Acho que você vai ficar mais seguro tendo uma relação com ele, começando a contratar digitais com esse contrato. E, para não ficar tão cinza, tão nebuloso o que eu estou falando, e ficar eu faço antes, eu vou te trazer aqui, vou cortar esse vídeo, e eu vou trazer um contrato de engajamento com digital influencer, para você entender tudo do que eu estou falando aqui. E aí depois a gente conversa sobre as peculiaridades e tudo que a gente falar nessa aula, beleza? Até já já! Fala pessoal, beleza? Iniciando aqui a exposição de um contrato de engajamento com digital influencer. Basicamente, nesse contrato, a gente estabelece a prestação de um serviço que a loja contrata desse digital influencer para tentar crescer a sua marca, trazer aquela empatia que o digital influencer conquistou com a sua audiência para a marca, para a loja e, claro, aumentar suas vendas, aumentar o conhecimento do público dos produtos que aquela loja, aquele estabelecimento comercializa. Então, aqui a gente vai tratar basicamente dessa divulgação através do Instagram. E quando a gente fala de Instagram, tem muita ferramenta ali que pode fazer com que uma das partes cumpra o contrato, se a gente deixar alguns termos em aberto, e a outra fique totalmente satisfeita. Porque, por exemplo, um arquivamento de postagem, uma exclusão da postagem, se a gente não tratar disso num contrato como esse, abre brecha para o digital influencer cumprir totalmente as suas obrigações e a loja ficar totalmente, absolutamente insatisfeita com aquela prestação de serviço. Então, vamos para a tela. Aqui eu trouxe a capa de um contrato que eu costumo fazer. Claro que essa aqui tem algumas peculiaridades, porque é a apresentação aqui para vocês, mas toda vez que eu vou apresentar um contrato, eu costumo fazer uma capinha, colocando o título dele, a marca do escritório e a identificação, assim, o público olha e já sabe que é um contrato que eu fiz. Então, é uma coisa boa da gente fazer, uma coisa boa de elaborar, que você usa a paleta das suas cores aí, usa o que você tiver que o mercado saiba que é referência no teu serviço, e aí bola para frente, que o povo já identifica através da capa que é um serviço seu. Eu costumo colocar também, pessoal, sempre um índice, porque facilita muito a leitura. Aqui está pequeno, né? Eu vou dar um zoom, mas olha lá. Qualificação, considerandos, toda vez que bater o olho já sabe a página que está. Então não cria aquela dificuldade para procurar o que a pessoa está procurando. Porque às vezes você quer saber quanto que pagou nesse serviço, como que é a forma de rescisão, e aí tem que ler o contrato inteiro. Fazendo dessa maneira, a gente já sabe, rescisão, os honorários estão aqui, e então fica mais fácil para interpretar aquele contrato, para ir direto ao ponto. Então é bem legal fazer dessa maneira. Eu vou mudar aqui para o Word, mais fácil de ler. E vamos aí. Bom, aqui a qualificação, pessoal. Começando da qualificação, a gente tem que tomar cuidado em colocar sempre o arroba quando a gente vai tratar de uma relação virtual. Porque o que acontece? É muito fácil que a loja tenha dois perfis ou que o digital influencer tenha dois perfis e que, se a gente deixar só o nome da pessoa aqui, ela pode desviar a contratação para um perfil dela com menos engajamento. E aí não é o interesse inicial desse contrato. Então a gente já estabelece aqui fulano e o perfil do fulano, para já ficar atrelado isso. Conjuntamente denominadas partes, e aqui eu identifiquei a loja como contratante e o influencer como influencer. Tem gente que gosta de tratar sempre nos contratos como contratante contratado. Eu gosto de trazer uma particularidade a mais, algo que identifique melhor a relação, porque aí na leitura fica mais fácil. Aqui a gente podia até ter trazido loja e influencer. Também ia facilitar.
Bom, de início, pessoal, considerando fundamental todo contrato que tenha essa possibilidade, alguns não vão ter, mas que quando tem, você traga sim alguns considerandos. Por exemplo, nesse contrato eu trouxe. A contratante tem por objeto social o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. E aí o KNAI dessa atividade. E aí, seguindo, primeiro, a gente identifica o porquê dessa atividade, vai fazer sentido lá na frente. Então, a gente traz aí os considerandos, tudo mais. Quando você for lendo o contrato, faz sentido tudo que a gente trouxe ali e até fortalece, por exemplo, multas, cláusulas de rescisão, porque aqui você já mostrou por que as partes ali estão estabelecendo essa relação. Então, seguindo, a influencer tem alto engajamento social, contando com mais de 300 mil seguidores na data de assinatura do presente contrato, na rede social Instagram. Veja que eu já identifiquei que é no Instagram e o número de seguidores. Porque pode ocorrer lá no futuro que essa influencer tenha algum comportamento que a sociedade aí repreenda, e aí caia muito esses seguidores. E aí o que a gente já atrelou no contrato? Basicamente, essa relação considerou que ela tinha 300 mil seguidores à época. Então, isso já dá uma força se a gente for tentar uma rescisão no futuro. E aí, por fim, a contratante possui interesse em impulsionar sua marca através do trabalho de divulgação exercido pela influencer no Instagram, a fim de alavancar as vendas do seu comércio. Então, aqui já estabeleceu basicamente o que as partes estão querendo com esse contrato. Aí, o objeto, para especificar mais, só beber uma água. O presente contrato estabelece a prestação de serviço por parte da influencer, através da divulgação em seu Instagram, dos produtos comercializados na loja da contratante, que serão selecionados por essa através de postagens no Instagram Stories e no feed do Instagram, mediante o pagamento de valores fixados neste instrumento. Então, já entendemos qual é a relação, tanto pelos considerandos pelo objeto. Então, vamos ver as obrigações das partes, né? Primeiro, pela contratante. Apontar até 10 produtos dos quais deseja fazer a divulgação nas datas combinadas para as postagens da influencer, conforme o cronograma. E aí, lá no final, a gente trouxe um cronograma em anexo, trazendo, ó, a primeira postagem vai ser em tal data, a segunda em tal data. E aí, quando a gente for lendo, vocês vão ver que faz muito sentido amarrar essas datas. Então, ó, primeiro a gente fala que cada vez que for divulgar, a contratante pode escolher até 10 produtos. Então, 10 peças ali da loja dela, uma camiseta, uma saia, um vestido, não sei. Seguindo, disponibilizar um ambiente com iluminação apropriada e captação de áudio adequada para a realização das imagens e vídeos que serão registrados pela influencer. Então, ali, quem vai ceder o espaço, a gente já entendeu também que é a contratante. Depois, divulgar as postagens da influencer em suas plataformas digitais somente através de publicações indiretas, ou seja, através do compartilhamento, repost, do conteúdo publicado pela própria influencer nos stories e no feed do seu Instagram. Aqui tem uma peculiaridade por trás, pessoal. Sim, primeiramente, já para a gente saber, esse contrato foi feito pela loja para as digitais influencers que ela iria contratar. Então, quando a loja que nos procura, a gente tem que defender os interesses dela sempre em primeiro lugar. Então, aqui, o que poderia acontecer e o que acontece nesse mundo feminino aí? A digital influencer pega, quando ela é contratada, o celular da loja, o Instagram da loja, faz as divulgações direto por aquele celular. E aí tem o perigo das pessoas que não conhecem ela olharem e falar, olha, essa mulher aí, nem sei se ela trabalha lá, da onde é essa aí, e não tem influência nenhuma a divulgação dela, é como se fosse uma vendedora normal fazendo. Agora, se a gente coloca que tem que ser no Instagram da influencer, e a loja só vai repostar, aí necessariamente vai atrair o público que tem no Instagram da influencer. E aí a loja aproveita ela surfa essa onda de seguidores da influencer, o que poderia ser coibido se a gente não deixasse explícito ali que é um repost, ou mesmo se for no Instagram da loja, o que eu não prefiro nesses casos, que ela tem que marcar e tem que repostar. Então eu gosto dessa maneira. E aí por fim remunerar, que é cláusula padrão, né, pelos honorários convencionados nas datas estipuladas. Que saiu 2 convencionados. Conforme a cláusula do cronograma. Seguindo, caberá à influencer estar à disposição nos dias e horários estabelecidos no cronograma, que é o anexo 1, que a gente mostrou lá embaixo, a fim de realizar as postagens dos produtos indicados pela contratante, realizar um conteúdo de qualidade, criando, produzindo, veiculando posts, que seriam fotos e vídeos,
se atentando ao viés positivo da divulgação, visando aumentar as vendas e o próprio negócio da contratante, destacando ainda, sempre que possível, a qualidade do tecido e a característica da marca inovadora. Isso aqui, pessoal, é bem bacana, mas é muito perigoso, porque o que acontece? Toda vez que a gente faz algum contrato e estabelece o comportamento de uma das partes, tem aquele perigo de ser algo muito robotizado, da parte você colocar que ela tem que elogiar o tecido, então toda vez ela vai ficar falando do tecido. Nesse caso aqui, eu acho um pouco menos invasivo, porque, pô, é fácil a pessoa vestir uma camiseta e falar, nossa, essa camiseta é muito confortável, esse tecido é muito fresco, toda vez que faz a divulgação. Mas às vezes a gente atrela o comportamento da influencer, ela tem que sempre estar radiante, sabe? Algo desse tipo. E aí fica difícil porque, pô, aí é um comportamento da pessoa. Claro que ela tem que trazer ali algo bom para a marca. Mas engessar o comportamento dela é um pouco perigoso, mas é recomendável que você coloque algo nesse sentido para também ter um bom serviço prestado, né? Aí, seguindo, realizar o registro das fotos e vídeos que serão postados nas datas estabelecidas no cronograma, exclusivamente no local disponibilizado pela contratante, nos termos da cláusula 5.2, que a gente falou ali acima. Então, ela não vai fazer na casa dela, não vai pegar as peças e divulgar em outro lugar, vai ser exclusivamente ali no estabelecimento. Isso aqui, o que a gente visava com isso? Criar também uma empatia daqueles seguidores com o ambiente da loja. Então, como ela teria que sempre tirar as fotos ali, quando uma cliente olhasse aquela loja ou quando fosse até lá, já se sentia mais climatizada ali, né? Então, essa foi a intenção dessa cláusula. E aí, não praticar pessoalmente ou por meio de terceiro qualquer ato de concorrência com a contratante, desde a assinatura do presente contrato até o fim da vigência da presente parceria. Aqui, lá adiante, a gente vai estabelecer a cláusula de exclusividade, né, de não concorrência, mas aqui é importante a gente fazer isso, porque senão uma digital influencer começa a fazer propaganda de 2 lojas de roupa, ou mesmo algo mais invasivo ainda. Vamos pensar que, sei, uma lanchonete, alguma coisa que, se ela fizer só de uma, cresce muito as vendas dessa. Se ela começar a fazer de 3 hamburguerias, por exemplo, o povo vai se dividir ali, o público dela não vai só em uma, então isso acaba influenciando negativamente para quem contratou. Então, durante a vigência do contrato, exclusividade com essa loja. Beleza. Seguindo, caso a influencer demonstre a necessidade de adiar qualquer das datas estabelecidas no cronograma, ela deverá prestar o serviço acordado nas 48 horas seguintes ao adiamento. Então, se não puder fazer na data, avisa, tem que demonstrar necessidade, e aí faz nas 48 horas seguintes. Já, caso a necessidade do adiamento venha pela contratante, a influencer poderá fazer essa compensação em até 5 dias úteis a contar da data inicialmente estabelecida. Porque aí a influencer poderia cumprir ali com o que ela acordou, mas foi a loja que pediu adiamento, né? Então, entro para ficar. Forma das postagens. Aqui, pessoal, a forma das postagens, como a gente já falou lá em cima, é feed e stories. Mas tem muitas modalidades nessas duas modalidades, né? Nas formas de feed e stories, a gente tem como postar várias fotos, tem como postar reels, tudo aquelas coisas. Então, a gente já amarra ali, ó, como que vai ser no feed. Essas postagens deverão ser feitas na modalidade selecionar várias, com pelo menos 4 fotos escolhidas. Então, beleza. E quem escolhe a foto é a contratante. Então, ainda que a influencer tire várias fotos, e aqui a gente deixou isso em aberto, a gente poderia estabelecer que toda vez que ela vá à loja, ela tem que tirar 50 fotos, 30 fotos, e aí a loja escolhe 4, mas aqui a gente deixou em aberto. E stories. Essas postagens deverão ser feitas no mínimo com a sequência de 5 fotos e vídeos, usando o tempo máximo da plataforma para cada uma das postagens. 15 segundos ou período maior, caso o Instagram, que muda todo dia, mude isso aí também, dos stories ficarem maiores. Então, aqui a gente já estabeleceu como vão ser as postagens. Seguindo, a influencer deverá manter as postagens no feed pelo prazo de vigência do presente contrato, no mínimo. Se quiser deixar mais, bom para a loja. E as postagens do Stories deverão perdurar também pelo prazo máximo permitido pela plataforma, 24 horas, sendo expressamente vedado o arquivamento de postagens durante a vigência deste contrato. Então aqui é algo interessante, que é o seguinte: se a influencer postasse todas as postagens que a gente combinou aqui, postasse, passasse 5 minutos, arquivasse. Postasse, 5 minutos, arquivasse. Ela cumpriu com o contrato. Então, se a gente não coloca essa cláusula, é um perigo enorme
da influencer cumprir o contrato e a loja odiar o serviço dela. Porque acaba que a loja pagou para aquelas postagens ficarem durante os stories, durante todo o período que pode, né? Esses 15 segundos, 24 horas, e o feed durante o contrato. Então, a gente tem que amarrar isso para não ter um problema futuro. Então, aqui com uma cláusula dessa, a gente já está bem resguardado. Seguindo, as postagens deverão ter cunho positivo, visando a promoção das qualidades dos produtos ofertados pela contratante, sendo absolutamente inadmissível qualquer comentário negativo que denigre a imagem da loja, dos produtos, do atendimento ou da contratante de suas colaboradoras. Então, bem amarrado aqui o jeito que a influencer tem que se comportar. Aqui também, pessoal, eu tive uma discussão nesse tópico 9 com um dos advogados que eu costumo discutir e fazer as revisões nos contratos, né? Era o seguinte: será que a gente pode amarrar que a influencer nunca vai apagar essas postagens? Por exemplo, do feed dela para sempre? Eu entendo que não. Isso é uma cláusula que pode causar ali uma abusividade, ser pleiteada no judiciário, porque o feed acaba que é uma vitrine ali, que as pessoas às vezes apagam tudo, colocam uma cor diferente, faz toda uma mudança. Então a gente não poderia dizer que ela nunca mais vai apagar aquelas postagens. Mas fica a teu critério. Eu preferi não colocar com esse receio de que acabou o contrato, a influencer faça um novo contrato com a loja, por exemplo, e esse novo contrato peça exclusividade também. Essa exclusividade está sendo cumprida se tem algo no feed dela? Porque acaba que se tiver algo no feed dela, a loja anterior, que é essa aqui que a gente está trabalhando, vai repostar, vai trabalhar com isso. Então, e aí? Como é que fica? Então, eu prefiro tirar, colocar ali que é só o contrato, no mínimo, se a influencer quiser deixar, ela deixa, que é bom para a loja. Então, seguindo, os honorários, ficam acordados que os honorários que a contratante pagará à influencer a título de retribuição pelos serviços prestados, o valor líquido de R$ 15.000. Rapaz, queria ser influencer, né? Mediante transferência bancária ou Pix na conta de titularidade da influencer. E aí a gente coloca aqui, isso é muito importante você colocar num contrato, pessoal, que tenha várias prestações aí. Tanto a data, né, que a gente colocou lá no fim, mas se referindo, a primeira postagem, ela vai ganhar R$ 1.500 e isso corresponde a 10% do contrato. A segunda postagem, 20% do contrato. E aí depois, nas 10, óbvio, dá 100% do contrato e 15 mil, mas a gente traz, o valor dos honorários acima será integralmente repassado para a influencer, sendo que a incidência de quaisquer tributos ou outros valores devidos pela prestação do serviço deverão ser pagos pela contratante. Então, o valor 15 mil é líquido ali. E fica estabelecido ainda que, se cumpridas as obrigações, nenhuma das partes poderá pleitear outro valor. Isso aqui a gente coloca a cláusula de rescisão, e aí vocês vão ver qual que é o pulo do gato de colocar essas porcentagens ali enquanto a pessoa vai cumprindo o contrato. Mas mais à frente. Exclusividade e não concorrência. Durante a vigência do presente contrato, a influencer está proibida de executar outras divulgações no Instagram, com empresas ou pessoas atuantes no mesmo ramo da contratante. Isto é, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios voltados para o público feminino, através de sua rede social ou mesmo de terceiros, para não fazer no Instagram de outra loja. Então aqui a gente coloca o mesmo de terceiros, bem como em outras mídias. A proibição contida na cláusula anterior não configura qualquer vínculo de subordinação ou relação de trabalho entre as partes, não podendo qualquer delas reclamar algo nesse sentido, inclusive renunciam neste momento. E aqui é uma cláusula, essa é um pouco padrão, para você sempre falar, não tem vínculo, não é uma relação de trabalho, a gente está contratando uma parceria aqui, um serviço só. E isso aqui já te assegura muita coisa. Seguindo, pessoal, trouxe aqui uma informação através dessa lâmpadazinha. Sempre que você for trabalhar com cláusula de exclusividade e não concorrência, é importante trabalhar com 3 quesitos, que é o tempo de vigência. Então, a gente coloca que é durante a vigência deste contrato. Espaço territorial, redes sociais. Então, redes sociais e mídias, né? Que a gente coloca outras mídias. Então, ela não vai poder fazer essa divulgação quase que num território universal aí. E guardar uma relação com o objeto com o mercado do objeto deste contrato. Seria o comércio varejista. Então, faz sentido essa cláusula de exclusividade, não tem problema nenhum de ter uma alegação de abuso no futuro. E aí, seguindo, a influencer pode executar seus projetos e serviços normalmente, com independência e autonomia, sendo que a presente parceria não interfere nas divulgações feitas pela influencer para outros ramos, vedando-se exclusivamente a parceria com outra pessoa, aí física ou jurídica, que
pode ser loja ou pode ser a representante da loja, enfim, para não tentar driblar, a gente coloca física e jurídica do ramo da contratante, e somente durante a vigência do presente acordo. Aí aqui a gente vai tratar da rescisão. Vocês vão entender o porquê da porcentagem que a gente estabeleceu acima. O presente contrato poderá ser unilateralmente rescindido por qualquer das partes, devendo a parte que deseja a rescisão comunicar a sua intenção à outra por escrito, com um aviso prévio de no mínimo 10 dias, pagando a título de multa compensatória o equivalente a 10% do valor restante do contrato, com base nas porcentagens especificadas na cláusula 12. Então, aqui, se ela cumprir com duas dessas postagens, 80% do contrato não foi cumprido. Então, ela vai pagar 10% de 80%, que dá muito pouco. E aí entra o porquê esse contrato é para a loja. Aqui talvez seja o maior benefício da loja. O interesse de uma divulgação, às vezes, é o mesmo de 10 divulgações. Porque o importante é a loja atrelar a marca dela à influencer. Então, se a influencer fizer uma ou duas, o povo já vai saber, já vai conhecer a loja e às vezes nem tem esse interesse de ter 10 postagens. Mas é claro, a gente tem que fazer o contrato com boa fé, mas isso aqui é algo para resguardar a loja. Então, se ela sentir que é um custo elevado, que não está trazendo mais retorno, então não teria mais interesse dessas postagens aqui, ela comunica nesse período aqui e aí ela paga 10% do restante, porque ela já teve a divulgação. E aí, o perigo disso é, após a rescisão do contrato, a influencer começar a denegrir a imagem da loja, falando, olha, levei muito cliente para lá, vocês compraram muito lá. Então, aí a gente tem que trabalhar com essa cláusula, que a gente vai fazer depois daqui. Então, o pagamento da multa deverá ocorrer em até 15 dias, a contar da data de comunicação do distrato, através de transferência bancária ou PIX na conta de titularidade da outra parte. Seguindo, durante o período de aviso prévio, os direitos e as obrigações das partes se manterão vigentes, devendo inclusive ocorrer eventuais postagens compreendidas no período com o pagamento dos honorários devidos. E como são 15 dias, às vezes, nesses 15 dias teria uma postagem. Então, tem que cumprir com isso. A multa, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste instrumento, como, por exemplo, a falta de pagamento por parte da contratante, o diferimento injustificado das datas do cronograma por mais de 3 vezes, o desrespeito à exclusividade ou não concorrência, ou mesmo comportamento negativo por parte da influencer, denegrindo os produtos da contratante antes ou depois da vigência deste instrumento, a parte infratora deverá pagar. E aqui você pode se perguntar, né? Ela não pode denegrir os produtos, mas pode denegrir a pessoa? Não. A gente utilizou aqui, por exemplo, mas não se limita a isso. A parte infratora deverá pagar a outra o valor de R$ 15.000, a título de indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação. Então, aqui já está bem estabelecido que o valor desse contrato pode ser cobrado em multa. Não se pode acumular multa compensatória, prevista em cláusula penal, com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação. Então, ok. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa multa aqui não pode ser cobrada acumulada com essa. Então, qual é mais benéfica para a gente cobrar? Provavelmente essa aqui, né, pessoal? De R$ 15.000. Então, a multa estipulada na cláusula 18, que é a cláusula acima, prevalece sobre a contida na rescisão imotivada. Ou seja, se houver qualquer comportamento violador das obrigações contidas neste instrumento, a parte lesada poderá exigir esta multa em detrimento da contida na cláusula 17. Porque poderia ocorrer de alguém ter um comportamento desagradável, infringir ali as obrigações do contrato, e aí comunicar que quer rescindir motivadamente. Mas nesse caso, como a gente já estabeleceu, a parte que foi prejudicada pode falar, não, eu que quero rescindir com base na cláusula 18. E ela prevalece como a gente estabeleceu aqui. Então, fica bem melhor a gente trabalhar dessa maneira. Outras disposições. A influencer autoriza que durante a vigência do presente contrato, a sua imagem seja usada pela contratante em qualquer veículo de publicidade. Após o encerramento da vigência deste instrumento, a contratante poderá manter todas as publicações feitas na vigência do presente contrato, vedando-se apenas novas publicações que explorem a imagem da influencer. Não pode, como eu disse até anteriormente, fazer a repostagem ou mesmo postar no feed de novo como se a influencer ainda estivesse prestando serviço. Isso não pode ocorrer por causa dessa cláusula. Então tá, tendo em vista que a influencer estará representando a marca, mesmo que por um curto período de tempo,
As partes devem resguardar as informações estratégicas e ou confidenciais e tomarem conhecimento durante a vigência deste contrato, mesmo após o fim da parceria. Beleza. A expressão informações estratégicas e ou confidenciais, para fins do presente contrato, significará toda e qualquer informação revelada, transmitida ou comunicada, verbalmente, por escrito, visualmente, em linguagem de máquina, texto, desenhos, fotografias, gráficos, projetos ou qualquer outra forma. Então, basicamente, tudo que existe está abrangido ali, né? Por qualquer uma das partes ou seus colaboradores. Aqui é o do comportamento que eu falei ali acima. Independente do motivo do término da relação entre as partes, ambas se comprometem a não denegrirem a imagem uma da outra, estendendo-se tal compromisso à equipe da influencer e à imagem da loja, dos produtos, do atendimento ou da contratante e suas colaboradoras. Então, acabou o contrato, cada um fica na sua. Basicamente, ninguém fala uma da outra. E aí tá certinho. As partes elegem o foro da cidade de que você tem que completar com a tua cidade, né? Para conhecer e julgar as ações resultantes do presente contrato, ou a cidade que quiserem. E, por fim, por estarem certas e contratadas, firmam o presente contrato, expressamente concordando em utilizar e reconhecer essa cláusula ali. Eu me baseei, coloquei em todos os contratos que eu faço, em uma postagem da Bruna Puga. E como a assinatura digital está em alta e tende a crescer cada vez mais, é importante você colocar que as partes vão assinar e até se for por e-mail, eu, por exemplo, utilizo bastante a assinatura grátis, e aí na assinatura grátis você coloca ali teu nome e o e-mail, e das outras partes que vão assinar também. Só que tem aquele receio de, e se alguém criar um e-mail fake? Então você vai estabelecer aqui já, lá na qualificação, ou aqui, quais serão os e-mails que vão assinar. E aí já mata qualquer alegação de nulidade do instrumento, né? Então, aqui a cláusula para estabelecer que a assinatura vai ser digital, assinatura do contratante, da influencer, as testemunhas, se puder, e o cronograma. Basicamente é isso, contrato simples, mas que tem muita peculiaridade ali que a gente tem que tomar cuidado sempre que for fazer. Eu espero que tenham gostado. Obrigado por ter ficado até agora e qualquer coisa que tiverem dúvidas ou sugestões até nesse contrato, me manda lá no Instagram. Valeu? Valeu, pessoal! E aí, você viu quanta casca de banana que tinha nesse contrato? Quanta coisa que você podia se complicar se não colocasse nele ou se deixasse passar batido? Eu posso destacar três aqui. A forma das postagens, feed, stories, o arquivamento. Esse aí é importantíssimo, porque afinal, se ela posta e arquiva todas, ela cumpriu o contrato e a loja ficaria muito insatisfeita. E terceiro lugar, a forma de rescisão, que esse aí para a loja é a melhor, né? Se ela faz um serviço, posta uma foto ali e já quer rescindir o contrato, ela vai pagar pouco por algo que pode retornar muito. E aí, em outra ótica, se a gente advogasse ali para digital influencer, seria muito importante colocar uma rescisão diferente, às vezes até atrelando o faturamento da loja à divulgação dela e dificultar as coisas para ela conseguir sair mais fácil da parceria, entregar menos às vezes e receber uma multa maior em caso de um comportamento abusivo da loja. Mas beleza, esse contrato aí já havia sido feito 70%, 80% antes dessa relação chegar até mim. E aí a gente só foi desenvolvendo, eu com o cliente, coisas que a gente tinha que se atentar, seja nos fatos, no direito, na plataforma, porque quando entra um contrato desses que envolve o digital, você tem que conhecer a plataforma. E isso, imagina você fazendo com uma pessoa que quer contratar uma influencer para amanhã, ou para daqui 3 dias. Provavelmente passaria muita coisa que está aí batido. Então, pessoal, para mim é muito claro que fazer o contrato antes é algo que vai facilitar a sua vida, vai mudar sim o seu jogo da água para o vinho quando o assunto é direito contratual e você deve aplicar, você deve fazer isso para testar. Faz assim, ó, você tem 3 opções. A primeira é achar que eu estou falando baboseira desde o início desse vídeo e não seguir nada que eu estou falando, continuar atuando da maneira que você atua, e é uma opção, ok, eu vou aceitar que você entenda isso. Não concordo, mas vou aceitar. A segunda opção é que você comece a trabalhar dessa maneira aí no seu escritório, comece a, quando lê uma matéria, quando vê algo, fazer uma base ali dessa matéria, escrever uma cláusula às vezes, já criando uma base para o futuro. E a terceira
essa é a melhor opção, é a que eu mais gosto, é confiar em algo que eu vou te oferecer. Você sabe desde o início que eu queria vender um produto, mas isso não me impede de te entregar muita coisa gratuita e te ajudar, se você quiser, em perguntas, dúvidas, tudo que você tiver, eu sempre me coloquei à disposição no Instagram, aqui mesmo, ensinando tudo que eu posso te ajudar, mas eu trago um produto no final e que eu acho que também vai te ajudar. Mas como eu não sou uma ONG, eu quero um valor por isso. E aí, nesse produto especificamente, ele vai te ajudar demais a economizar seu tempo e oferecer segurança e qualidade para os seus clientes quando te procurarem para fazer um contrato. E o porquê isso? Porque eu já fiz vários desses contratos, já me debrucei em cima deles, já passei para colegas revisarem, então foram gastas várias horas nisso. E aí eu fiz o quê? Sintetizei eles, expliquei cláusula por cláusula, o que está atrás de cada pensamento ali, o que você deve se atentar, assim como foi mostrado no vídeo, e fiz aí um combo de vários contratos, aliado ao quê? Aliado a vários professores que eu admiro e que eu sei que manjam demais de cada área. Eu chamei a Rafaela Sionek para fazer um contrato de trabalhista empresarial. Eu chamei a Bruna Pulga, que é uma baita advogada empresarialista, para falar sobre startup e trazer vários contratos desse ramo. Chamei também o Caio Sanas, que é um amigo meu que dispensa comentários. O cara mexe, ele está muito envolvido com blockchain hoje em dia, mas manja muito de direito empresarial. Então, vai falar de joint venture, consórcio empresarial, sociedade de propósito específico. E pessoal, fui agregando isso, chamei também, e aqui entra o porquê que você deve deixar seus contratos prontos, contratos com uma base muito sólida para adequar ali as situações que você puder. Porque essa última aula é com a Júlia, do ilustra. E o ilustra é uma empresa especializada em visual law. Então deixar aqueles documentos bonitos, fazer aquela arquitetura das informações que vai encantar muito mais o seu cliente. Porque quando você prepara documentos antes do cliente chegar, a sua preocupação vira a experiência que você pode oferecer para esse cliente. Tudo ali agregado que você pode entregar para ele, que ele vai ficar encantado e que você vai poder erguer o valor do seu serviço. Além de perder menos tempo, porque você já tem uma base ali sólida que você vai conseguir trabalhar em cima, você vai oferecer coisas que agregam valor ao teu serviço e aí, quando o cliente recebe a proposta e você fala, olha, cobro tanto por isso aqui, ele vai falar, cara, eu não vejo razão de fechar com outra pessoa. Apesar do seu ser mais caro, já falei com outro às vezes, não tenho por que eu ir lá. Você me parece muito seguro, me parece muito... Na verdade, teu documento é muito bonito, então o cliente acaba fechando. E você deve estar se perguntando aí quanto que eu cobraria por tudo isso. Quanto vale a hora de contratos com um valor elevado, porque querendo ou não, o contrato mais barato aqui, se a gente considerar um contrato de locação residencial, você vai conseguir cobrar uns R$ 1.500, R$ 2.000 do seu cliente, de uma maneira tranquila. Então, qual seria o valor de um curso que entrega tanto contrato, tanta coisa boa e chamando especialistas? Aí que está o melhor. Como é a primeira turma solo, o primeiro projeto que eu estou criando, e eu quero entregar demais nele, porque faz sentido que você que me dê esse voto de confiança, e eu estou parecendo político aqui, fique satisfeito com o produto que você está comprando, o valor que eu estabeleci para esse curso é de R$ 397. Essa barganha você vai levar muito conteúdo. Por apenas R$ 397, e aí pode parcelar com as taxas do cartão, você vai levar, gente, um conteúdo prático que eu não conheço no mercado. De verdade mesmo. Esse curso está muito bom, esse curso vai te ajudar demais e eu não tenho dúvidas de te dizer que eu estou colocando aqui a minha imagem em jogo. Porque querendo ou não, se eu te oferecer algo ruim, você nunca mais vai comprar e ainda vai denegrir o meu curso. E é algo que eu não quero de jeito nenhum. Então eu te garanto aqui, entra outro ponto. Falam que não existe verdade absoluta, mas essa garantia aqui é absoluta. Nos primeiros 7 dias, se você resolver comprar, você pode devolver a qualquer momento, sem me dar qualquer justificativa. É falar que se arrependeu, é clicar lá que quer devolver, dinheiro na conta e a gente fica ok. Então, não tem nenhuma preocupação, você pode
adquirir esse curso, ver se é isso mesmo que eu estou falando. Claro que não vão estar disponíveis todas as aulas na primeira semana, mas você já vai ter uma boa base ali do que eu estou falando. E aqui entra um bônus que entrou nesse curso aos 45 do segundo tempo, mas que somou absurdamente, que é o seguinte: para as primeiras 30 pessoas que comprarem esse curso, eu chamei o meu amigo Fernando Ricciardi, do ADV Líder, para dar uma mentoria ao vivo para essas pessoas. Porque não basta a gente ter ali vários contratos bonitos, se a gente não sabe precificar e vender mais, fechar mais contratos. Então eu chamei o Fernando e ele vai ajudar com várias técnicas e até as perguntas, todos os questionamentos que vocês tiverem para te ajudar nessa situação. Além de tudo, vai ter um grupo no WhatsApp para a gente trocar contratos e dúvidas desse ramo. E por fim, tem alguns depoimentos aqui embaixo de pessoas que já tiveram curso comigo, já tiveram treinamento comigo. E sem mais delongas, eu te espero do outro lado, te espero no treinamento e obrigado pela oportunidade.